Olha, mais e mais há historiadores trabalhando com a história das mulheres, desde os anos 90, momento da segunda grande revolução feminista, o tema do gênero e das mulheres invadiu as universidades. Eu mesmo me beneficio de teses de milhares de jovens professores que estão trabalhando com a história das mulheres. A história das mulheres tem que ser mais lida? Sim, tem que ser mais lida, mas toda a história do Brasil tem que ser mais lida. O número de bobagens que a gente lê nos jornais e ouve na televisão, dito por pessoas que presumidamente deveriam conhecer um pouco de história e que não conhecem nada de história, é lamentável. Eu lembro também que invocar sempre o machismo, é culpa do machismo no Brasil, que não se lê a história das mulheres. Eu diria que o machismo é tão ruim para as mulheres quanto para os homens. O machismo exige dos homens que eles sejam produtivos, que eles ganhem dinheiro, que eles tenham o carro da moda, que eles sejam bombados. Então a vida do homem é igualmente difícil e dura. E o importante não é a gente pensar só a questão da submissão, só a questão da violência. Importante a gente pensar a questão da tolerância, do viver junto, né, da maneira como as pessoas se comunicam, mais do que se trumbicam. E esse é o meu recado. Vamos estudar o que nos une mais do que o que nos separa. Olha, eu acho que toda história é boa do momento que ela seja bem feita. Houve uma época em que era moda fazer a história das grandes personagens femininas, ainda é a moda, né? Sobretudo a televisão usa muitas grandes figuras históricas para poder fazer séries. Mas o bacana é a história das mulheres anônimas, bacana é a história das nossas avós, bisavós, que foram sobreviventes, que tiveram que guerrear para se afirmar, para fazer suas vidas. Todas as histórias são igualmente interessantes do momento que as pessoas as façam com seriedade, sem ideologia, apoiada em documentos históricos de verdade e bem contada, bem escrita. Olha, por incrível que pareça, eu diria, leiam literatura. Eu acho que a literatura é um caminho fantástico para a gente gostar de história. Do momento que a gente entre num bom romance de Machado, que a gente entre num bom memorialista, como foi Pedro Calmon, que a gente entre na poesia da Adélia Prado, a gente, através, enfim, desses grandes escritores, a gente consegue entender que nada daquilo seria feito se não tivesse um contexto histórico por trás. Então, para entender até a poesia, a ficção e a não ficção, é importante a gente saber história. O apagamento de momentos históricos se faz muito em função de diretrizes políticas, quando se quer, por exemplo, valorizar um momento em detrimento do outro. É o caso, por exemplo, né, da gente não ter até hoje no Brasil julgado as pessoas que torturaram mulheres e homens durante a ditadura militar. Isso é uma forma de apagamento. O problema todo é que a sociedade brasileira endossa esse apagamento. O grave dos apagamentos é quando eles têm o endosso da sociedade civil, é quando a sociedade não quer saber daquele assunto. É o que nós vamos ver em várias passagens do nosso passado. Né? A gente hoje está reconstituindo há muito tempo a vida dos escravos, a vida familiar dos escravos, a maneira como eles festejavam, como eles compravam suas alforrias, como eles tinham mobilidade social. Afinal de contas, o Brasil é um país mestiço, mas há muita gente que não quer falar em escravidão, que acha que falar em escravidão é entender que o Brasil é preto e branco, e também não é preto e branco, o Brasil é um país mestiço. Né? Já no século XIX, 48%, quase 48% da população era mestiça. Então nós temos algumas situações que constrangem a sociedade brasileira. Nós temos que entender por quê. Só vamos entender por quê estudando história e compreendendo os vários lados daquele episódio.